Bom, pessoal, tudo bom? Esse aqui vai ser o nosso primeiro review, né? Desejo trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Por enquanto, a qualidade de vídeo vai ser essa, assim como também a qualidade do áudio, mas se Deus quiser, futuramente nós iremos trazer conteúdos melhores aqui para o canal. E vamos melhorar a qualidade tanto de vídeo como de áudio, né? Mas a princípio, pela minha ansiedade também de trazer conteúdo aqui, falar sobre livros, falar sobre teologia, por enquanto vamos trazer conteúdos assim. Nesse pequeno review de hoje, nós vamos falar sobre um livro intitulado A Verdade sobre o G12, do autor Vinícius Couto, e da editora Reflexão. Esse livro ele é um livro muito bem embasado na visão celular do modelo dos 12. É um livro que ele é repleto de documentos históricos, de fatos, de relatos. E nesse livro aqui, Vinícius ele vai expor toda a estrutura da visão, o que há de controverso nela, os perigos contidos nessa visão e por que ela diverge das escrituras. Então eu vou abrir aqui para vocês, né, para a gente conhecer melhor o que é que aborda o livro. E aqui no sumário, aos prefácios, né, a introdução, e aqui no capítulo 1, ele vai começar a trazer toda a estrutura e todo o embasamento da visão. Aqui no capítulo 1, como vocês podem ver, ele vai falar aqui, o histórico do movimento, como se iniciou, qual é o segredo que há nos 12, como funciona o G12, o movimento no Brasil e etc. Então, esse capítulo 1, Vinícius ele vai mostrar toda a origem da visão, né? Como ela surgiu, quando ela surgiu, quem foi a cabeça por trás dessa visão, né? Aí ele vai mostrar o funcionamento da visão e o movimento no Brasil, como ele surgiu e quais os grandes nomes que trouxeram esse movimento para cá. A partir do capítulo 2 adiante, Vinícius vai começar a tratar a estrutura da visão, né? Ele vai falar sobre o encontro com Deus, o que é o encontro e etc. Expondo tudo o que há e o que acontece. Assim também como no capítulo 3, ele já começa a falar sobre a psicologia e a lavagem cerebral. A junção da psicologia no neopentecostalismo e nessas visões é muito forte. É algo que acontece quase que automático, né? Há muita psicologia no meio dessas visões e no meio pentecostal e neopentecostal. E aqui, dando continuidade, como vocês podem ver, ele vai tratar de todas as controvérsias que há na visão, né? Uma delas e uma das maiores controvérsias, inclusive, foi a questão que abriu os meus olhos para essa visão. Não sei se muita gente sabe, mas eu já fiz parte dessa visão. Passei 3 anos e meio na visão celular. Não era do grupo dos 12, não era do G12, era do M12. Porém, não há diferença. Praticamente a mesma coisa. O que muda é o nome e algumas vertentes. Mas a estrutura, a visão, a ideia é praticamente a mesma. Assim como também o MDA e etc. Né? E aqui ele continua. Fala sobre a batalha espiritual, os excessos da batalha espiritual, outros exageros sem fundamento. Então, assim, esse livro aqui, ele é uma bomba. Ele é uma bomba. Porque nesse livro aqui, Vinícius, ele vai realmente expor tudo que há de errado nessa visão. E por que nós consideramos essa visão contrária à palavra de Deus, né? Então ele vai trazer todo o embasamento histórico, documentado, os relatos, os embasamentos bíblicos que contrapõem essa visão.
vai explicar a doutrina que é imposta por eles, os embasamentos controversos bíblicos que eles tentam impor e etc. Então esse livro aqui, ele é um livro bem polêmico, porque ele de fato ele vai trazer a visão ampla, ele vai tirar a visão fora da caixa e vai expor tudo que há dentro dessa visão. Eu vou ler aqui para vocês um trechozinho para vocês terem ideia de como é absurdo alguns relatos e algumas ideias por trás dessa visão. Vocês podem ver, meu livro já está bem marcadinho. Eu já praticamente concluí essa leitura, né? Mas vez ou outra eu utilizo ele para fazer consultas, porque é muito bom, tem muita documentação, ele é muito bem embasado e Vinícius traz todas as fontes de todos os relatos que ele pega. O trecho que eu queria ler para vocês se encontra na página 76. Eu queria pedir que vocês ignorassem essa coisa que eu escrevi. Eu escrevi isso aqui na primeira vez que eu vi esse livro, né? Eu andava meio revoltado com a visão, mas eu peço para que vocês ignorem. Então vamos lá, vamos ler o texto. O texto diz assim: aqui o autor desse texto ele está tratando sobre maldições hereditárias. Olha que absurdo as ideias que há por trás dessa visão, né? Por trás dessa doutrina. Ele diz assim: ó, será que você já observou uma família na qual todos os membros usam óculos? Desde o pai e a mãe até a criança menor, todos estão usando óculos, geralmente os do tipo de lentes grossas. Essas pobres criaturas estão debaixo de uma maldição e precisam ser libertas. Então aqui, como vocês puderam ver, o autor do texto ele associou uma família ela inteira a usar óculos ser uma espécie de maldição, ser uma espécie de influência demoníaca, coação demoníaca ou algo desse tipo. Então a pergunta é: qual é o embasamento bíblico disso? Aonde é que nós encontramos apoio na Escritura para uma declaração como essa? Que, ao meu ver, é absurda. Vocês entendem o problema dessa visão? E aqui nesse capítulo aqui, Vinícius ele vai expor a maldição hereditária. Então ele vai trazer os pontos que são colocados pela visão e vai começar a desconstruir toda ela através da Escritura. E o mais interessante aqui é que eles usam um texto encontrado lá em Êxodo para tentar defender a maldição hereditária. Só que quando é feita uma exegese, uma hermenêutica mais profunda do texto, né, uma exposição melhor do texto, você consegue compreender que o que está sendo dito não tem nada a ver com maldição hereditária. Então, assim, é bastante complicado. E esse trecho aqui é um dos trechos mais leves que são relatados nesse livro. Eu consegui me espantar com coisas piores, para vocês terem ideia. E mais interessante está aqui, ó. Esse númerozinho que é encontrado aqui no final do texto, ele é a fonte. E aqui embaixo vocês conseguem encontrar, ó. Foi um livro escrito pelo autor chamado Quebre a Cadeia da Maldição Hereditária. Ele diz até o ano onde foi escrito, Rio de Janeiro, 1993, página 60. Então, assim, é complicado, né? É uma visão bem complicada. Igrejas e muitas igrejas brasileiras estão adotando essa visão, ou sistema neopentecostal. Isso tem explodido no Brasil e as pessoas estão dando mais crédito ao que esses homens ensinam e essa visão do que a própria Escritura. O nosso lema é sola Escritura. Nós cremos que a palavra de Deus ela é a revelação final de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Então nós não precisamos de outras revelações além da palavra de Deus.
E esses movimentos, não só o movimento G12, mas como muitos outros movimentos, isso eu estou falando de seitas que partem dentro do cristianismo, entendeu? Dentro das igrejas. Essas visões, né, seja do G12, ou seja de outras visões, do meio pentecostal, neopentecostal, eles não têm fundamento na Escritura. Eles não se apoiam nas Escrituras. E quando eles tentam recorrer às Escrituras para tentar defender as suas doutrinas ou as suas teses, você vê que é algo que é totalmente fora do contexto e que não tem nada a ver, não tem embasamento, não tem fundamento, não tem estrutura, não tem base. Então o perigo dessas visões são essa, entendeu? É a desconformidade com a palavra de Deus. E isso é bastante complicado. Para não só quebrar o pau, né? Só falar mal, né? A gente também tem que aprender a reter o que é bom. E é justamente isso que Vinícius faz nesse livro. No último capítulo, é bem interessante. Aqui, ó. Porque aqui no último capítulo, ele fala sobre as boas práticas do movimento. Então ele mostra os pontos positivos que há no movimento. Ou, pelo menos, as ideias positivas, né? Porque na prática a ideia ela é boa, mas a estrutura é totalmente antibíblica e em desconformidade com a escritura da mesma forma. Mas aqui ele coloca as boas práticas, né? Eu prefiro dizer as boas ideias, né? Como os cultos domésticos, que é algo excepcional para mim, acho que é o maior ponto positivo da visão, né? Você se reunir com os irmãos em uma casa, em um local, e falar sobre a palavra de Deus, evangelizar e etc. Isso acho que é o maior ponto positivo, entendeu? Não há nada a falar, claro, quando as doutrinas por trás da visão, elas não são impostas dentro desses cultos domésticos, que eles chamam de célula, né? E aí ele continua, retiros espirituais, apesar de que os retiros espirituais a ideia é muito boa, mas o que acontece dentro desses retiros também são coisas que não tem base escriturística, não tem fundamento. O evangelismo, ou seja, o fervor, eles são calorosos, porém, né, para disseminar aquilo que é contrário à palavra de Deus, então fica só como boas ideias também. E o discipulado, oração e a hospitalidade, que também é um ponto muito bom, né? Isso até os 5 primeiros meses, vamos assim dizer, né? Para não ser tão polêmico. E as considerações finais. Então tá aqui. Esse primeiro review, esse livro, né, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu passei a ser um cristão reformado, né, até porque eu tinha acabado de sair de um movimento como esse. E tá aqui. Eu acho que esse é o melhor livro já publicado no Brasil, com o melhor embasamento sobre a visão, tanto em documentações históricas e relatos e embasamentos bíblicos, como qualquer outro livro. Esse livro aqui, ele contém cerca de 200 páginas, né? Ele é um livro bem considerável, né? A quantidade de páginas. É muito bem embasado, há muito conteúdo aqui, né, como vocês podem ver. E a faixa de preço dele varia entre 30 a 35 reais, quase estourando uns 40 reais por aí, né? Vocês podem encontrar ele em lojas físicas como a Luz e Vida, a CPAD, mas é mais fácil encontrar pela internet, né? Esse aqui que eu comprei, ele foi pela CPAD, foi na loja física. E eu nem sei se eles ainda têm esse estoque. Eu recentemente passei por lá e tentei encontrá-lo, não achei. Mas vocês podem
encontrar eles através de sites muito bons. Inclusive eu vou até ver se consigo deixar o link aqui na descrição, e aí vocês tentam adquirir, aqueles que querem realmente entender sobre a visão, querem ter um bom embasamento sobre ela. Então eu vou deixar aqui para vocês. Então esse aqui foi o nosso primeiro vídeo review, né? Espero que vocês tenham gostado, e futuramente iremos trazer mais conteúdos desse tipo, sobre livros, teologia e por aí vai. A princípio, quero falar sobre livros, e ao passar do tempo nós vamos começar a entrar em questões teológicas, né? Através de livros, a palavra de Deus. Então, tá aí, né? Muito obrigado e espero que vocês gostem do conteúdo.